Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Mega 87,9 mais músicas. Aedes aegypti é assunto sério e por isso todo cuidado é pouco na hora de evitar este problema. Evitar sempre, ou seja, prevenir. Acabe com o acúmulo de água em recipientes, coloque areia nos vasos de plantas, remova galhos e folhas das calhas, fique de olho nas piscinas e muita atenção ao seu lixo e ao lixo da vizinhança. Sem água parada, não há mosquito e sem mosquito, não há doença. Lembre-se que o mosquito só vai existir se a gente deixar. Dengue. O problema é gigante. Nosso dever de prevenir é ainda maior. Informações e denúncias de foco do mosquito 4693-3966 e 4693-8040. Prefeitura de Guararema. Mega FM, diferente e surpreendente. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Sejam bem-vindos ao programa Espertos como Serpentes. Para aqueles que não lembram de mim, meu nome é José Freire, faz um tempinho que a gente não se fala. Então a gente está retomando hoje aqui o programa, que, a gente tem uma surpresa para vocês no final. E dando continuidade ao que a gente estava fazendo em dezembro, que a gente está nessa fase cultural de análise de filmes e livros, hoje a gente vai analisar um filme apaixonante que marcou uma geração. Muitos daqui tenho certeza que o conhecem. É um filme chamado Perfume de Mulher, do inglês Scent of a Woman, com Al Pacino e Chris O'Donnell. É um filme que foi lançado em 1992 e rendeu o primeiro Oscar de melhor autor ao Al Pacino, que nesse filme atua como um tenente-coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos, que é cego e acaba conhecendo o Charles Sims, que é o Chris O'Donnell. O Charles é um estudante do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Ele estuda num colégio de elite na costa leste dos Estados Unidos, mas ele vem de um estado pouco expressivo do ponto de vista econômico e político chamado Oregon, que é um estado que fica na costa oeste dos Estados Unidos, fazendo fronteira com o Canadá. E qual que é a grande trama do filme? Bom, o Charles, uma noite ele sai da biblioteca e ele presencia, juntamente com um colega, 3 colegas de escola preparando uma peça a ser pregada no diretor no dia seguinte. O diretor ele chega com um Jaguar e os 3 colegas, sabendo que ele ia chegar com o Jaguar, eles acabam enchendo uma grande bexiga e recheiam essa bexiga com um líquido, de tal forma que quando o diretor ele tenta estourar a bexiga acaba estourando e todo o líquido acaba sendo derramado nele e no Jaguar. Ele, evidentemente, fica muito enraivecido com tudo isso e ele começa a averiguar quem foram os autores daquela peça, segundo ele, de muito mau gosto. E à medida que ele vai investigando, ele descobre que o Charles e o colega dele presenciaram
supostamente os autores daquela brincadeira. E o que ele faz? Um dia antes do feriado de Ação de Graças, ele se reúne com o Charles e o colega dele, tentando extrair informação, que nenhum deles dá. Eles dão uma, como podemos dizer, de João sem braço. E o diretor ele faz uma oferta muito especial para o protagonista da história, que é o seguinte: ele está no 3º ano do ensino médio e nos Estados Unidos cartas de recomendação acabam tendo um peso muito grande. Ele, estudando numa escola de elite, obtendo uma carta de recomendação do diretor, ele tem praticamente uma vaga garantida em Harvard. Então ele está diante de um dilema moral, o protagonista. Ele pode entregar os colegas que fizeram isso. Os colegas, diga-se de passagem, não são amigos dele, inclusive são pessoas que até pelas costas caçoam e zombam dele. Ou ele pode ficar quieto e perder a chance dele de ir para Harvard. Dentro desse contexto, ele, que vem de uma classe, digamos assim, uma classe média-baixa, ele busca um trabalho durante o feriado de Ação de Graças para juntar dinheiro para voltar para o Oregon no Natal. Então, mais ou menos novembro, quando se comemora o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, e ele é contratado para cuidar de uma pessoa durante o feriado de Ação de Graças. E quando ele vai na casa da pessoa que o contratou, ele descobre que ele vai cuidar do tio daquela mulher que o contratou. No caso, um tenente-coronel aposentado, como eu disse, e quem faz o papel dele é o Al Pacino, e acaba sendo uma relação muito tumultuada, digamos assim, entre o Charles e o Frank Slade, que é o nome dele no filme. E ele é surpreendido, por quê? Porque a sobrinha dele, que o contratou, ela pega o carro e vai com o marido e com as filhas na casa de um parente comemorar o Dia de Ação de Graças e deixa o Charles e o Frank sozinhos na casa. E o Frank, de repente, revela ao Charles um plano que ele tem de ir para Nova York durante o feriado de Ação de Graças e fazer uma série de coisas lá, que ele acaba fazendo durante o filme. E a gente percebe que ele é uma pessoa muito amargurada, mal-humorada, e que o Charles tem uma grande dificuldade de lidar com isso. Até porque ele está com a cabeça bem ocupada com o dilema moral que ele está enfrentando. Lembrando que ele poderia entregar os colegas dele e com isso quase que garantir uma vaga em Harvard no ano seguinte, ou ele poderia abrir mão de dedurar os colegas e, consequentemente, ele não ia conseguir a carta de recomendação do diretor. Então, dentro desse contexto, existe um encontro entre pessoas de duas gerações bem distintas que têm problemas de vida muito distintos. Um tenente-coronel já aposentado, que não vê muito sentido na vida, que exagera na bebida e tem uma queda desordenada por mulheres, e um jovem de 17, 18 anos a ponto de sair do colegial e sem ter muita perspectiva de vida se ele não obter uma vaga numa boa universidade. Ele não pode voltar para casa porque ele não tem uma boa relação com o padrasto e os pais também não têm meios financeiros para sustentá-lo. Ele só consegue estudar nessa escola porque ele é um bolsista. Então, é dentro desse contexto que os dois se conhecem e acabam desenvolvendo uma relação que no início acaba sendo esquisita, mas que depois acaba se revelando uma relação de muita amizade. E existem algumas cenas icônicas desse filme que foram eternizadas. Por exemplo, a cena da dança de tango, na qual o Frank, cego, ele acaba dançando tango com uma moça de 22, 23 anos, e a música que toca é, só lembrando aqui, do Carlos Gardel, Por Una Cabeça. É uma cena muito bela e mostra a genialidade do Al Pacino, porque ele realmente parece um cego dançando tango. É uma cena belíssima que vale a pena conferir, gente. Além disso, você tem uma outra cena tão icônica quanto, que é o do Frank dirigindo uma Ferrari, um cego dirigindo uma Ferrari. Ele consegue ser parado pela polícia e não ser multado. Novamente, mais um sinal da maestria da atuação do Al Pacino. E você tem
uma cena muito forte, que é a cena da arma. Então, a gente percebe durante o filme que o grande plano do Frank era passar o feriado de Ação de Graças em Nova York e no final cometer suicídio. Isso é uma coisa que ele não revela de antemão ao Charles, evidentemente, mas que com o decorrer dos dias em Nova York começa a ficar cada vez mais claro. Até porque ele levou a própria arma dele e chega um momento em que ele realmente vai por fim à própria vida. E trata-se de um diálogo muito intenso, no qual o Charles tenta convencê-lo a não fazer isso e o Frank, em determinado momento, ele irrompe e grita: "Eu estou na escuridão". E essa escuridão não é somente uma escuridão porque ele não enxerga com os olhos do corpo, mas acima de tudo porque ele não está enxergando com os olhos da alma. Ele não tem mais sentido, não encontra mais sentido para a sua vida. E diante disso, o único caminho que ele vislumbra é, por fim, a sua própria vida. E graças à intervenção do protagonista da história, o Charles, ele acaba não fazendo isso, e no final do filme, em que você tem, eu diria que o ápice, ele faz um discurso muito bonito na escola onde o Charles estuda. Por quê? Passado o feriado de Ação de Graças, o diretor ele reuniu todos os alunos e professores para fazer um tipo de, digamos que, julgamento do que aconteceu. Então a ideia seria a seguinte: se não se revelassem o nome dos suspeitos, não dos suspeitos, o nome dos envolvidos naquela brincadeira, o Charles e o colega dele seriam expulsos da escola. Então, durante todo o feriado de Ação de Graças, tendo essa relação bem tumultuada com o Frank, o Charles precisou matutar o que ele faria. Ele ia entregar ou não entregar? Quais seriam as repercussões na vida dele do ponto de vista profissional, acadêmico e moral? E o que aconteceu no final da história e as conclusões, as lições que a gente pode tirar disso, a gente confere no próximo bloco. Não saiam daí. Precisou de seguros? A Chico Paiva tem o melhor para você e sua empresa. Seguros de vida, automóvel, residência e também minimizamos o seu custo em planos de saúde. Venha tomar um café conosco. Rua Coronel Ramalho, número 7, no centro de Guararema. Em parceria com a Resolve Contabilidade e Imóveis. Telefone 4695-1031. Chico Paiva, esse você já conhece. Verão Rádio Mega. Eles saíram de férias em 2019, passaram uma temporada em Cancún e agora estão de volta na programação Mega FM. Os apresentadores mais bem informados e irreverentes do rádio brasileiro estão de volta. Drauzio, André e Messias. De volta na próxima segunda-feira, dia 9 de março. E você não vai perder. Mega Esportes, segunda, 12h15 ao vivo. E você também pode acompanhar pelo Facebook, facebook.com/Mega FM 879. Mega, diferente e surpreendente. Então, retomando, a gente fez uma breve exposição do filme Perfume de Mulher. Então, trata-se do encontro de um estudante do ensino médio de um colégio de elite com um militar aposentado em Nova York durante o feriado de Ação de Graças, e que um acaba entrando na vida do outro e conhecendo um pouco mais sobre os dilemas, os problemas, as inquietações do outro. E o que acontece no final do filme? Bom, você tem um dos discursos, acho que mais magistrais da história do cinema, que é proferido pelo Frank. Eu vou ler um trecho do discurso aqui. Então, só para vocês entenderem o contexto, está acontecendo um julgamento e o diretor está a ponto de dizer que o Charles vai ser expulso porque ele não revelou o nome dos culpados, do nome daqueles que realizaram a brincadeira. Por sua vez, o colega dele não será expulso porque na prática ele tem um pai rico que pode protegê-lo. Então, o Frank ele fica revoltado com a situação e ele profere o seguinte discurso: eu tive muitas experiências, sabe? Houve uma época em que podia ver.
E vi garotos como estes, até mais jovens que estes, com os braços arrancados, as pernas esmagadas. Mas nada é mais triste que ter um espírito amputado. Para isso não há prótese. Pensam que estão apenas mandando este esplêndido soldado para casa com o rabo entre as pernas, mas eu digo que estão executando a alma dele. Quando entrei aqui, ouvi as palavras, berço de líderes. Pois bem, quando o galho quebra, o berço cai. E caiu aqui. Forjadores de homens, criadores de líderes. Cuidado com o tipo de líderes que estão formando. Eu não sei se Charlie fez bem ou mal em se calar. Eu não sou juiz ou júri, mas posso dizer uma coisa a vocês. Ele não trairá ninguém para garantir o seu futuro. E isso, meus amigos, se chama integridade, se chama coragem. É disso que os líderes devem ser feitos. Eu enfrentei encruzilhadas na minha vida. Sempre soube qual era o caminho certo a seguir. Sem exceção, eu sabia. Mas nunca o segui. Sabe por quê? Porque era difícil demais. Agora está aqui o Charlie. Ele chegou a uma encruzilhada. Ele escolheu um caminho. É o caminho certo. É um caminho feito de princípios que formam o caráter. Deixem que ele continue sua jornada. O futuro deste menino está nas mãos de vocês. É um futuro valioso. Acreditem, não o destruam. Protejam, abracem. Um dia vão se orgulhar. Eu juro. Então, o Frank faz uma crítica veemente ao que ele interpreta como punir uma virtude. E eu fiquei meio que refletindo, porque quando você presencia, como no caso do Charlie, uma brincadeira de mau gosto feita contra uma pessoa, moralmente, o que você deve fazer? A primeira vez que eu vi esse filme, eu tive a impressão que o Charlie estava errado. Mas depois, na segunda vez, o que eu vi? Ele não mentiu. Quando o diretor perguntou, você viu quem fez isso? Quem foram as pessoas que fizeram isso? Eu vi, e ele respondeu, algo nas seguintes linhas. Eu vi que era um aluno da nossa escola. Ele deu uma resposta genérica, que não é mentirosa. Então, ao mesmo tempo que ele não mentiu, ele não entregou ninguém. Ele teve uma saída muito sagaz a esse dilema. Ao mesmo tempo que ele manteve a sua alma intacta da mentira, ele não entregou seus colegas, mesmo sabendo que os colegas não eram amigos próximos, que inclusive zombavam dele pelas costas. E a gente pode tirar algumas lições desse filme. Primeiro, a experiência da angústia que leva ao suicídio, vivida pelo Frank. Quando nós estamos angustiados, é como a sensação de... como se você estivesse num quarto, tem quatro paredes, né? E é como se as paredes estivessem te estreitando e vai chegar algum momento que elas vão te esmagar. Ou a sensação de quando você está no mar, forma-se um redemoinho e você tem uma força que te traz constantemente para o centro. Então, a angústia é uma realidade que faz com que nós nos tornemos pessoas autocentradas. Por quê? Porque você acaba sentindo um tipo de dor, um tipo de sofrimento que faz com que você volte constantemente a olhar para o seu umbigo. E o ponto é, quanto mais você olha para si mesmo, mais você está alimentando essa angústia. Então, eu não estou falando aqui de tratamento médico, que em determinados casos é necessário, mas a melhor maneira de você combater a angústia não é olhando para dentro, e sim olhando para fora. Ou seja, é você olhar para as outras pessoas, enxergar o problema delas e se colocar à disposição para ajudá-las a resolver. Que é o que o Frank acabou fazendo. Ele não enxergava sentido para a existência dele, ele está profundamente amargurado, angustiado. Isso fica claro no filme. E a partir do momento que ele se abre para um relacionamento de amizade, de companheirismo, até de exercer uma certa paternidade com relação ao Charlie, é que ele consegue se posicionar, que ele consegue superar essa angústia dele. Então, a melhor maneira de você assegurar que você será feliz é fazendo outras pessoas felizes. Num filme que nós já analisamos aqui, chamado Antes de Partir, existe uma cena em que um dos personagens fala para o outro o seguinte:
Os antigos egípcios, eles tinham uma crença de que quando você morria, você comparecia diante de um tribunal e 2 perguntas lhe eram feitas. Primeira pergunta, você teve uma vida feliz? Segunda pergunta, você fez a vida de outras pessoas feliz? Não depende de nós receber felicidade, receber carinho, amor e afeto. A única coisa que nós podemos controlar na nossa vida é o que nós damos. Então, a melhor maneira da gente superar a angústia é entregando algo de valor que nós temos para alguém. É nos preocupando genuinamente com alguém. É percebendo a dimensão que os nossos problemas têm diante do que as outras pessoas vivem. Problemas muitas vezes muito mais acachapantes, mas que são possíveis de serem resolvidos. Então, o principal remédio para a angústia: olhe para fora, busque se entregar a alguém, a uma causa. E isso vai fazer com que você consiga se estabilizar na vida e descobrir que a melhor maneira para você ser feliz é se preocupando com a felicidade das outras pessoas. Se você buscar a sua própria felicidade, a decepção, a angústia, o desânimo e a amargura são garantidos. Se você se preocupar com a felicidade dos outros, você vai fazer as outras pessoas felizes e de lambuja você vai conseguir alcançar a sua felicidade. E um outro tema bem interessante é o tema da coragem e da virtude. Então, classicamente, distinguem-se 4 virtudes chamadas virtudes cardeais. Uma delas é a virtude da fortaleza ou a virtude da coragem. O exercício de qualquer virtude depende do exercício da virtude da fortaleza. Por quê? Para você ser uma pessoa justa, honesta, virtuosa, você precisa assumir uma atitude que muitas vezes vai contra uma tendência inata do ser humano, contra uma desordem na sociedade. E o que o Charlie fez foi algo que poucas pessoas fariam. É muito mais fácil você comprar o seu futuro e sacrificar uma pessoa que está ao seu lado. E ele tomou a atitude de entrar pela porta estreita, não fazer aquilo que é conveniente, o que é mais gostoso ou mais fácil, mas fazer aquilo que é certo. Ao mesmo tempo que ele não mentiu, ele não delatou ninguém. E na verdade, no final do filme, o que acontece... Bom, eu não vou contar porque vocês têm que assistir, senão muito spoiler também não dá. Então, eu queria focar essa virtude da coragem. O que é exatamente a coragem, né? Recentemente fui assistir o Dr. Dolittle no cinema e tem uma questão da coragem interessante no filme. Tem um orangotango, um macaco, não é orangotango, um gorila, que ele tem problemas com medo. E o Dr. Dolittle fala para ele: tudo bem você ter medo, coragem não é a ausência do medo. Então, se você tem medo, não significa que você é medroso, significa que você é ser humano, porque nós, seres humanos, sentimos medo. Agora, o problema é quando o medo toma controle de nós e das nossas ações. E a virtude da coragem é menos uma força que existe dentro de nós e mais uma convicção de que existe alguém na sua retaguarda que está protegendo as suas costas. É mais ou menos você ir para uma guerra sabendo que você tem uma boa retaguarda. E essa retaguarda é proporcionada por quem? Pode ser proporcionada por amigos, pela família e, acima de tudo, pode ser uma retaguarda proporcionada por Deus. O colega do Charlie, ele se escondeu atrás de um pai rico que tinha um nome de destaque naquela instituição. E ele não foi a pessoa virtuosa, porque ele pensou não nos outros, ele pensou em se proteger. E, inclusive, ele delatou. Ele falou qual era o nome dos 3 colegas possivelmente envolvidos. O Charlie, sem ter nenhum tipo de respaldo dos pais, dos amigos, dos colegas, ele, sozinho, ele tomou a decisão correta, a decisão moralmente acertada, de não errar e, ao mesmo tempo, de não mentir e, ao mesmo tempo, não delatar. Ele fez aquilo que Cristo disse nos Evangelhos: entrai pela porta estreita. Isso acabou me lembrando um poema de um poeta americano chamado A Estrada Não Percorrida, do poeta Robert Frost. Eu vou ler aqui para vocês.
Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas sendo só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo eu ali me detive, e um deles observei até um longo declive, no qual dobrando desapareceria. Porém tomei o outro, igualmente viável, e tendo mesmo um atrativo especial, pois ramos possuía e talvez mais capim, embora quanto a isso o caminhar, no fim, os tivesse marcado por igual. E ambos, nessa manhã, jaziam recobertos de folhas que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei, para um outro dia, e, intuindo que um caminho outro caminho gera, duvidei se algum dia eu voltaria. Isto eu hei de contar mais tarde num suspiro, n'algum tempo ou lugar desta jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque, e eu segui pela que menos trilhada me pareceu, e foi o que fez toda a diferença. É muito difícil, vou colocar assim, contra-intuitivo e até às vezes antinatural para a gente nos comportarmos como pessoas virtuosas. É muito mais fácil fazer aquilo que está errado. E o que significa esse poema? É a bifurcação entre dois caminhos. O caminho que leva à facilidade, um caminho que é fácil, mas cujo destino não é lá muito agradável, e o caminho da porta estreita, o caminho que na sua trajetória é mais difícil, mas que vai levar até um destino muito mais agradável. O Charlie, ele escolheu o caminho da porta estreita. Ele exerceu um ato de coragem, ele se expôs. E grande parte da virtude consiste em você se expor, porque quando você se expõe, você se confronta com as suas limitações, com as suas debilidades, com as suas fraquezas. E é justamente aí que você tem que provar que você é forte, e não se esconder atrás de um nome, de dinheiro ou do que quer que seja, de uma instituição, como no caso fez o colega do Charlie. E é justamente esse tipo de educação voltada à virtude, a formar pessoas virtuosas, homens e mulheres íntegros, que acaba faltando hoje na nossa sociedade, que foca exclusivamente numa formação técnica. E você tem pessoas tecnicamente perfeitas, mas emocionalmente imaturas, ansiosas, angustiadas e incapazes de tomar decisões na sua própria vida. A frase que eu li no início, a citação do Charlie Chaplin, num filme "O que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação", me chama muita atenção porque muitas pessoas podem analisar esse filme ou qualquer outro sob o seguinte viés: isso nunca aconteceria, está muito forçado. O fato disso jamais acontecer na realidade cotidiana não significa que o filme é inútil, muito pelo contrário. Você tem uma série de filmes, fábulas, contos de fada que retratam realidades fantásticas que na prática não existem, mas das quais nós podemos tirar lições muito práticas para o nosso cotidiano. Exemplo: um ator inglês chamado Chesterton, ele fala sobre A Bela e a Fera, e ele fala que uma das lições da Bela e a Fera é a seguinte: existem coisas que precisam ser amadas antes de se tornarem amáveis. Qual que é a dinâmica da Bela e a Fera? É uma princesa que escolhe se tornar prisioneira de uma fera para que o pai seja libertado. Essa fera um dia foi um príncipe e precisa encontrar alguém para romper o feitiço que fez com que ele se tornasse uma fera. E a Bela começa a se importar com a fera antes de que a fera se tornasse um príncipe. E justamente é por meio dessa dinâmica de amor que a Bela mostra para com a fera que faz com que a fera, no final do filme, se torne um príncipe novamente. Ora, com quantas pessoas nós convivemos diariamente que não são naturalmente amáveis? Nós mesmos, será que nós somos naturalmente amáveis? Será que um bebê que está esperneando de madrugada e o pai precisa acordar depois de ter passado um dia inteiro de trabalho é amável? É muito difícil você amar simplesmente aquilo que é amável. E entender um pouco da nossa relação com Deus. Deus nos ama porque nós somos amáveis? Não, Deus nos ama simplesmente porque Ele nos ama. Imagina só se o amor que nós recebemos dependesse do grau da nossa amabilidade.
quanto menos amáveis nós somos, mais nós precisamos de amor. Por isso, é muito melhor dar do que receber. Receber amor é uma coisa que não depende de nós, mas dar é algo que depende de nós e é uma escolha que nós realizamos diariamente, no nosso relacionamento familiar, profissional, afetivo. Então, a grande lição que fica do perfume de mulher são algumas. Primeiro, está angustiado? Olhe para fora, não para dentro. Está diante de uma decisão difícil? Escolha o caminho menos percorrido. Em geral, é o caminho correto. É o caminho dos justos, dos virtuosos, o caminho dos santos. O caminho que vai te levar a ter uma vida plena de sentido e recheada de desafios e conquistas. E a gente normalmente encerra o programa falando que a gente está de volta semana que vem, mas o programa Espertos como Serpentes vai tirar, digamos assim, umas férias mais longas e por conta de umas mudanças na minha vida profissional, eu vou acabar levando o programa Espertos como Serpentes para outro lugar. Não sei exatamente onde ainda, ele vai assumir uma outra forma, um outro formato, é uma coisa que está indo para ser definida, mas hoje é um programa assim com um tom de despedida, não um adeus, mas um até logo. E gostaria de aproveitar esse espaço aqui para agradecer a oportunidade que a Mega FM me proporcionou, bem como o apoio de todos aqueles que comentaram nos nossos posts, deram likes, curtidas. Gostaria de deixar um agradecimento muito especial a todos os meus familiares, meu pai, minha mãe, que me apoiaram muito nesse processo, a minha namorada, por quem eu estou perdidamente apaixonado, Regina, e gostaria de dizer que espero que as reflexões que eu trouxe aqui ajudaram em alguma medida os nossos ouvintes, que o conteúdo que vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, no meu canal do YouTube, Magister Freire, possa ainda ajudar muita gente. Quiserem entrar em contato comigo, meu telefone é 11 99840 7575, o WhatsApp também, e meu e-mail é josé n de navio 8604 @gmail.com. Então fico muito feliz aqui de estar uma mistura de tristeza e felicidade, dar início a uma nova etapa e ao mesmo tempo tristeza porque foi um momento muito gostoso passar aqui com vocês às quintas-feiras, e agradeço muito o prestígio aqui. Aproveito para agradecer ao Pedro que me aguentou todo esse tempo. E é isso aí, gente, bola pra frente, a vida tá aí para ser vivida, chamados ao combate, vamos lá, viver a vida de maneira intensa e com muita prudência, e sempre lembre-se, espertos como serpentes, beleza? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado, tchau!